Vamos conversar agora sobre o ômega 3, né? O que é o ômega 3? Bom, o ômega 3 é uma gordura, é um ácido graxo. E quando a gente fala gordura, a gente diz que é uma gordura do bem, vamos colocar dessa forma, é um ácido graxo poliinsaturado. Quando a gente chama de poliinsaturado, a gente pode entender que é uma boa gordura e, de fato, é uma gordura que nós não temos a capacidade de sintetizá-la endogenamente, ou seja, nosso corpo não sintetiza esse ácido graxo, ou seja, essa gordura. Então, eu preciso consumir isso de fontes externas. A questão é, quando você vai buscar em fontes externas, e a gente fala desse ômega 3, eu estou falando de duas frações. E aí a gente vai entrar em dois pequenos nomes técnicos que a gente vê, que é o EPA e o DHA. É o eicosapentanoico e o docosahexanoico. Não precisa, esses são nomes só para a gente elucidar o que tem nesse ômega 3. A questão é que para eu buscar isso nessa forma na alimentação, eu preciso então, por exemplo, consumir uma boa quantidade de peixes. E aí quando você olha o consumo, a recomendação para você encontrar isso de forma satisfatória, o ideal é que você consumisse pelo menos em torno de 12 quilos por ano. A população brasileira hoje consome em torno de 9 quilos. Então existe aí um desequilíbrio entre o consumo, né, das gorduras saturadas e gorduras poliinsaturadas, que são essas que eu acabei de falar, que nós temos o ômega 3, ou seja, EPA e DHA. Então há necessidade da gente aumentar o consumo desse EPA e DHA. Bom, quanto à aplicação do ômega 3, ou seja, quanto à sua funcionalidade. O ômega 3, quando a gente vai para a gente chama de bases de dados, ou seja, para os estudos com ômega 3, a gente encontra de fato o uso do ômega 3 tanto do ponto de vista preventivo quanto para tratamento. E aí, olhando, seja na prevenção ou no tratamento, a gente vê resultados associando o ômega 3 com a saúde cognitiva e cerebral, saúde ocular, saúde muscular, saúde articular e saúde cardiovascular. Ou seja, o ômega 3 tem aplicação em diversos mecanismos associados à saúde humana. Bom, e por que escolher o ômega 3 da Essential? A gente precisa falar um pouco do processo de produção. Vejam, na natureza, esse EPA e DHA, ou seja, o ômega 3, ele se encontra ali nos peixes na forma triglicerídeos. E aí, há essa necessidade de fazer essa extração, e no momento dessa extração, precisa passar por um processo de purificação chamado de destilação molecular. Nesse momento que se faz essa purificação, você tem a eliminação de metais pesados, como mercúrio, chumbo, e você tem a eliminação do que a gente chama de disruptores endócrinos, como PCBs e dioxinas. Bom, na hora que você faz esse processo de purificação, você torna essa molécula de EPA e DHA na forma etiléster. A grande maioria dos ômegas você encontra na forma etiléster. Basta você olhar na rotulagem, vai ter lá ômega 3 com duas letrinhas escrito EE, ou seja, etiléster. Só que na natureza o ômega 3 não é encontrado na forma etiléster, e sim na forma triglicerídeos. Então, existe nesse ômega um processo que vai além, que é, após a purificação, ele passa por um processo enzimático que o retorna novamente à forma triglicerídeos, ou seja, a forma que está na natureza. E aí, qual que é a vantagem disso? Você tem, além de um produto limpo, ou seja, que passou pelo processo de purificação, a gente tem aí 30% a mais de biodisponibilidade. E aí, biodisponibilidade é igual a absorção. Então, vou ter um produto mais limpo e um produto que se encontra justamente idêntico ao da natureza, que me proporciona mais absorção. O ômega 3, para ser considerado um produto padrão ouro, ele precisa passar por uma certificação. Então existe um laboratório
canadense chamado de NutraSource, que criou o selo da IFOS. Esse selo garante a qualidade do produto. Só que ele é um selo que você tem pré-requisitos que você precisa cumprir para ganhar esse selo. E claro, você ganha o selo, 1 estrela, 2, 3, 4, até 5 estrelas. Quais são esses parâmetros que são analisados? Segurança, pureza, concentração, radioatividade e estabilidade. E no caso, o Ômega 10 Essential passou com nota máxima nos 5 requisitos e aí sim tem a certificação 5 estrelas desse laboratório, a certificação IFOS. Bom, e qual que é a diferença entre o ômega 3 e o DHA? Bom, primeiro o ômega 3, ele tem na sua composição o DHA, ele é feito de EPA e DHA. E quando a gente olha o DHA, ele é um concentrado em DHA que tem uma pequena quantidade de EPA. E a gente olhando os dois, né, você pensa assim, como que eu escolho? Quando que eu tomo o ômega 3 ou quando que eu uso o DHA? Bom, quando a gente olha para o DHA, eu penso muito em função cerebral. Veja, 60% do cérebro é feito de gordura, sendo que desses 60%, 20% é em DHA. Ou seja, saúde cognitiva, saúde cerebral, a gente pensa em DHA. Outro aspecto também que pode ser levado em consideração ao DHA é a saúde ocular. Agora, quando a gente vem para o ômega 3, que tem o EPA e o DHA, aí eu me estendo, por exemplo, para a saúde articular, para a saúde muscular e para a saúde cardiovascular. Então, dependendo da sua necessidade, né, e a sua prescrição, pode-se escolher o ômega 3, que tem EPA e tem mais EPA do que DHA, ou ir direto para o DHA, que tem mais DHA e uma pequena quantidade de EPA. Outro aspecto é quem pode consumir, né, o ômega 3 e o DHA. Praticamente todo mundo. O que a gente tem que ficar atento? Pacientes alérgicos a crustáceos e frutos do mar, enfim, e pacientes que fazem uso de anticoagulantes. É importante seguir a prescrição médica. Um dado que chama bastante atenção é o consumo por parte das gestantes. Existem estudos associando, por exemplo, uma dose mínima de DHA, pelo menos 200 miligramas, claro que essa dose pode ser maior, associação com o desenvolvimento cerebral do feto. Um outro aspecto também, quando a gente fala do período gestacional, estudos mostram que o uso do ômega 3 durante o período gestacional está associado ao QI da criança, ou seja, melhora do QI, aumento da concentração e redução do déficit de atenção. E quando tomar o ômega 3? Basicamente, a ideia é de se consumir o ômega 3 junto com as refeições. Dentro dessa perspectiva do consumo, a gente pode falar da forma em cápsula e da forma líquida. Então, a forma líquida ela acaba sendo mais indicada para as pessoas que têm uma dificuldade com as cápsulas, por exemplo, crianças e idosos. Outro aspecto bacana da gente mencionar sobre a forma líquida é para aquelas pessoas que já têm um alto consumo de cápsulas ao longo do dia, então você modifica a forma ofertando então a forma líquida para que não tenha mais cápsulas a serem consumidas ao longo do dia. E a forma com que a gente encontra tanto no líquido quanto em cápsula é a forma triglicerídeos. E é interessante porque a forma triglicerídeos ela minimiza e muito o retrogosto do óleo de peixe. Então, para aquelas pessoas que têm uma certa sensibilidade ao sabor, ao gosto do óleo de peixe, a forma TG, que é encontrada tanto na forma líquida quanto em cápsulas, ela ameniza, né, e reduz bastante esse retrogosto.